Estamos iniciando mais um Papo Reto. Nessa edição, vamos conversar com Patrick Matos, diretor técnico de contabilidade da Natura e membro do Global Prepare Forum da Fundação IFRS. Obrigado, Patrick, por aceitar nosso convite e gostaria de dizer para você também, Patrick, que quem vai acompanhar esse papo é o Sérgio Trindade, coordenador técnico da nossa Comissão de Auditoria e Normas Contábeis. E obrigado, ô Sérgio, por mediar esse nosso encontro aqui com o Patrick, que é muito valioso. Patrick, no início de abril, o IASB publicou o IFRS 18 com o objetivo de padronizar e dar mais transparência aos resultados das empresas. Como você avalia as mudanças promovidas pela essa norma? Bom, Kleber, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Sérgio também. E a gente vem acompanhando, né, esse projeto que levou à normatização, né, a emissão da norma. E na perspectiva dos usuários, né, nosso grupo preponderante, né, em especial na Abrasca, é de fato uma alteração interessante, né, já que como a norma vai trazer alguns requisitos de subtotais específicos dentro da demonstração do resultado e faz também uma certa segregação dessa demonstração por atividade, né? Ou seja, o que que é operacional, o que que é investimento, o que que é financiamento, isso vai permitir uma comparabilidade maior, né, entre as informações que são reportadas pela entidade, né? Além disso, há algumas outras discussões importantes também, como, por exemplo, as divulgações de medida de performance, né, que são avaliadas pela administração na condução de negócios, isso dentro do conjunto, né, da demonstração financeira, algo que a gente não fazia até então. Isso traz aí um aumento significativo na relevância também das demonstrações, né, que elas historicamente têm ficado um pouco em segundo plano, em especial aí na análise do investidor, que foca, né, suas observações principalmente em documentos que acompanham a demonstração financeira, como é o caso do press release, por exemplo, um comentário da administração, e acabam relegando um pouco a demonstração financeira a segundo plano, né? Então, acho que é de fato interessante, importante e para o usuário vai ser uma mudança significativa. Você poderia citar um dos pontos positivos que irá facilitar o sistema contábil das empresas, Patrick? Pensando nas empresas, na minha opinião, acho que você tem uma clareza maior sobre a agregação de saldos, né? Ou seja, quando que você pega itens de natureza semelhante e até que ponto você agrega eles em linhas específicas, né, da demonstração de estado. Esse é um ponto que não havia na norma anterior, a IAS 1. Nós discutimos bastante também outras especificações sobre, por exemplo, como é que você determina o que é o custo de uma operação. Isso era um item que teve Uhum. muito pedido, né, por nossa jurisdição junto ao IASB no passado e que não havia sido atendido, muito embora eles também não tenham colocado essa explicação sobre custo na norma, tem um detalhamento adicional que ajuda as entidades a fazer esses julgamentos. Então, acho que na medida também que a gente fale das medidas de performance, né, que a gente falou no seu comentário anterior, né, isso também traz uma relevância maior e participação também dos contadores e preparadores de demonstração financeira em discussões estratégicas da companhia, né? Uma vez que esse direcionamento dos negócios vai estar mais explícito dentro da demonstração financeira. Então, acho que tudo que traz uma participação maior do contador na tomada de decisão e no direcionamento estratégico da empresa, também, de certa forma, beneficia o sistema contábil, né? É. E quais os desafios esperados para a transição deste IFRS para o padrão de demonstrações contábeis brasileira, Patrick? No Brasil, Kleber, historicamente, a demonstração financeira ela é vista como um instrumento legal, né? Isso é um pouco diferente da perspectiva de comunicação efetiva, né, que é o que se busca, né, com as IFRS, né, ou seja, comunicação efetiva com o usuário que toma decisão a partir da informação dessa demonstração financeira, que está no intuito, né, e nas perspectivas principiológicas do IFRS, né? Então, isso é um desafio que o Brasil sempre passou, porque existe uma questão de legalidade muito forte nas nossas demonstrações financeiras, né? A gente sempre escuta os preparadores falando que é melhor você ter mais informação do que menos, porque se eu boto pouca informação, alguém pode me questionar lá na frente, né? Então, Uhum. é um exercício um pouco diferente, né? E a própria adoção das IFRS, em especial no Brasil, já trouxe um pouco de mudança, né? Ou seja, não estamos falando de um exercício de compliance, de um exercício legal, e sim de comunicação. E a IFRS 18 ela vem no mesmo caminho, né, de garantir que as comunicações elas auxiliem, né, o usuário, o leitor da demonstração financeira a avaliar o desempenho da entidade
E isso acaba um pouco contrastando com essa mentalidade comum no Brasil, né? Preocupação de litígio, por exemplo, é algo que Uhum. é muito latente nas entidades brasileiras. Então, acho que esse é um desafio que já existe, que a gente vem convivendo um pouco com ele, vai ser exacerbado, na minha opinião, com o IFRS 18. Eu mencionaria também, já em segundo lugar, algumas inconsistências e ineficiências que já são conhecidas, né? Entre as normas Certo. IFRS e alguns dispositivos da lei, né? Tem uma lista bastante diversa, envolvendo alguns conceitos como ajuste de exercícios anteriores, outros resultados abrangentes, ajuste de avaliação patrimonial e além também de algumas ineficiências que não necessariamente afetam o compliance com o IFRS, mas trazem uma perspectiva desnecessária nas normas. Por exemplo, a apresentação de realizável a longo prazo, ativo permanente, enfim. E aí a gente coloca nesse bolo também, né, algumas outras previsões um pouco preocupantes da IFRS 18 nesse sentido, né? Por exemplo, o requerimento da apresentação das despesas na demonstração do resultado por natureza ou por função, sendo essa definição uma constatação e não uma escolha de política, uma constatação a partir das necessidades informacionais do seu usuário, né? Que a IFRS 18 ela vai trazer características que auxiliem, né, o preparador a chegar a essa conclusão, na medida em que na lei das SA no Brasil tem uma arbitrariedade na definição da apresentação pelo custo. Então, imagina, por exemplo, que você, como preparador de demonstrações financeiras, chega à conclusão, de novo, uma constatação a partir da IFRS 18, que a melhor informação ao seu usuário é na base da natureza, só que ao apresentar essa demonstração aqui no Brasil, você é requerido a apresentar por função. Então, você acaba tendo que escolher, estou em compliance com o IFRS 18, estou em compliance com a lei das SA, como que a gente vai tratar isso, né? Esse é um ponto preocupante. Segundo, um outro também me chama um pouco a atenção, é a apresentação das medidas de performance que vão ser divulgadas na emoção financeira, né? E isso é um ponto importante da nova norma. E no Brasil, principalmente para a entidade de capital aberto, na maior parte das vezes, o que se utiliza, né, como medida de performance é o EBITDA, né? Eventualmente o EBITDA ajustado. E Verdade. existe já uma proibição no Brasil, por via de resolução da CVM, Resolução 156, que não permite que as entidades apresentem essa informação no conjunto das DFs. Então, de novo, como isso vai lidar com a forma legal e regulamentar do Brasil, né? Então, tem certos assuntos, tem outros tópicos, né? Apresentação de hiperinflação, geografia de outras receitas, vários tópicos a serem considerados que fogem um pouquinho da prática padrão aqui no Brasil, né? É. Esses conflitos, essas coisas não é uma coisa nova. Há no mercado e na academia uma discussão sobre a necessidade de dar normas contábeis da lei da 6.404. E você acha que é chegada a hora de discutir essa questão com mais profundidade e urgência, Patrick? Ah, sem dúvida. Como você bem falou, não é um tema novo, né? Não surge com a IFRS 18, né? Muito embora, né, a nova norma ela tenha o potencial de criar novas inconsistências ou ineficiências, né? Então, a necessidade de revisão da lei das SA para a eliminação desses tópicos, né, em especial aqueles que surgem de direcionamento contábil que se manteve na lei após a aplicação do IFRS, já foi discutido em diversas oportunidades, em diversos fóruns diferentes, né? E, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu avançar o suficiente para conseguir concluir, né, uma revisão da lei das SA, de forma que a gente tenha menos dualidade na interpretação desses aspectos legais e normativos, né, mas acredito que a chegada da EFS 18 cria uma nova janela de oportunidade, né? Já temos algumas ações em andamento, inclusive com a participação da Brasca, né? Existe um grupo de trabalho analisando possíveis alternativas, não só na Brasca, mas também em outros fóruns, como no próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a CVM, ela conhece a iniciativa e está sendo envolvida também. Então, acho que em breve a gente vai ter algum bom direcionamento sobre esse tema e uma visão, né, de como esse projeto pode caminhar para que todos tenham a segurança necessária para, principalmente na perspectiva das empresas, né, fazer o seu reporte apropriado, seguindo o que a própria lei das SA e a nova norma também requerem. É verdade. Patrick, a norma ela passa a ser obrigatória a partir de 2027. Você acha conveniente as empresas anteciparem a adoção? Quais seriam as vantagens desse procedimento? Acredito que a preparação antecipada, né, ela é importante, né, e sempre facilita qualquer processo de adoção, né. Um certo porém, né, que a gente leva em consideração é que no Brasil, né, os reguladores eles não permitem, né, essa adoção antecipada. Então, a adoção formal pelas entidades vai de fato se dar em 2027,
Mas nada impede também que a entidade inicie em paralelo um processo de elaboração desse demonstrativo de novo padrão, que apresente, né, e discuta com a administração, com os grupos de governança. Isso vai facilitar no momento de transição, porque todos vão conhecer a natureza da informação que vai ser reportada, né? Deixar para o momento da adoção formal e a partir de 1º de janeiro de 2017, simplesmente mudar toda a informação, que mesmo o público interno das empresas, né, o C-Level, enfim, os órgãos de governança, os próprios acionistas, eu acho que é deixar um pouco tarde demais e trazer muita surpresa para aqueles que também, de certa forma, estão presos a essas informações. Então, acho que é importante, sim, na medida que a gente avance nas discussões, a norma sendo editada no Brasil e convertida em CPC também vai apoiar nesse processo, para que mesmo que não seja divulgado, né, dentro do conjunto das demonstrações financeiras, que as companhias tenham essas aberturas e já estejam preparados para explicar esses novos resultados. É. O Patrick, a tradução e revisão do IFRS, ao que eu soube, está sendo concluído pelo CPC e outras entidades. Qual será o próximo passo depois disso, hein? O processo está em andamento, né? Imagino que seja concluído ainda esse ano, no que diz respeito à tradução, né? Não necessariamente a emissão de normativo. Mas, enfim, depois que tiver já o documento traduzido e colocado nos padrões, ele vai sair para a audiência pública, né? Como o próximo passo, né? É importante deixar bem claro que esse processo de incorporação, né, de uma norma no Brasil não é uma mera tradução, tem muito cuidado com terminologias que podem facilitar ou dificultar, né, a compreensão dos usuários no Brasil. Eu gosto muito de usar como exemplo o valor justo, né? Já falei bastante sobre Uhum. isso em conversas e artigos, né? No Brasil, o conceito de justo, né, da etimologia da palavra, é diferente do conceito de fair nos Estados Unidos. Então, o fair value traduzido como valor justo nos deu uma grande dificuldade. Na época da adoção dos IFRS, os espanhóis, por exemplo, traduziram como valor razonável, que é um conceito muito mais próximo do fair do que o justo do Brasil, que remete à justiça, legalidade, mas enfim. Só para comentar Verdade. que é um processo muito cuidadoso. Então, a tradução ela não é uma etapa normativa que se passa rapidamente, alocando profissionais conhecedores da língua para simplesmente trazer literalmente para o português. Então, esse foi o caso também na própria ES1, né? A gente, na ES1, teve bastante cuidado na tradução, em especial porque a ES1 também teve que incorporar alguns aspectos específicos da lei brasileira, por exemplo, a ES1 pura IFRS, ela não traz requerimento de apresentação de receita bruta, mas a lei brasileira traz. Então, a IS1, por exemplo, tem esse adendo em relação à apresentação das receitas. E alguns outros tópicos também que a gente vai ter que observar também na tradução da IFRS 18. E isso vai andar um pouquinho em paralelo também com a avaliação da Lei das SA, ou seja, o que vai estar na Lei das SA que vai ter que ser refletido, por exemplo, na FS 18. Isso a gente vai descobrir durante esse processo normativo e também, por que não, durante as audiências. É. O Patrick, nessa audiência pública dessa IFRS, a questão do conflito com a lei das SAs será debatido? Como eu falei, acredito que andará em paralelo, né? Se a gente parar É, para né? pensar, a adoção inicial da FRS é só em 2027, né? Então, um lado bom, né? A gente não costuma ter esse benefício sempre, é que a gente vai ter um tempo apropriado para poder refletir, né? Em especial para refletir sobre a lei das SA e como vai ser a interação com a nova norma. Se a gente avança, por exemplo, eu acho que isso seria importante antecipadamente. Se a gente avança em relação à lei, a gente vai ter uma perspectiva mais clara de quais são os próximos passos a serem necessários. Por exemplo, vamos supor que a gente consegue ter sucesso no pleito de revisão da lei das SA antes de 2027 e a parte contábil é eliminada ou completamente reformulada dentro da lei. Isso vai permitir que a gente faça menos adendos à IFRS 18. E, obviamente, em especial com o nosso compromisso com a Fundação IFRS de adoção das IFRS no Brasil de maneira integral, isso facilita porque vamos ter uma norma própria, um CPC muito bem alinhado ao que é a IFRS 18, sem necessidade de trazer edições para, por exemplo, cumprir com a lei, que são coisas que a gente tem na IS1, por exemplo. Então, acho que seria importante avançar um pouco antes em relação à lei das SA, para a gente poder ter em 2027, né, uma adoção mais simples e mais facilitada, né? Entender, por exemplo, se para se alterar a lei das SA é necessário trâmite no Congresso, né? Estamos falando de uma lei. Quais são os interlocutores? Sabemos que a Receita Federal é um grupo interessado, a própria CVM, além de nós preparadores, né? E a Abrasca também. E assim que a gente tenha um pouco mais de clareza
na minha opinião, né, em relação à lei das SA, eu acho que vai ser possível considerar e discutir de maneira mais definitiva, né, durante essa audiência pública, se algumas alterações, né, específicas do Brasil, das nossas particularidades de lei, vão ser necessariamente refletidas na versão traduzida da FS 18. Então, em suma, o Kleber, acho que vai andar em paralelo. Com certeza. Bem, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito, Patrick, por essa disponibilidade de tempo e disponibilidade de informações que você está trazendo, que eu tenho certeza que será bastante relevante para as empresas. Eu quero agradecer também o Sérgio por ter facilitado, ele ajudou bastante aqui essa conversa. Ô Sérgio, você gostaria de dar uma palavrinha? Tudo bem? Eu queria muito te agradecer por a gente estar realizando essa conversa aqui com o Patrick. Weber, não há muito o que agradecer, não. A gente tem que realmente agradecer ao Patrick pela disponibilidade dele, né? E esse tema do IFRS 18, continuaremos a discutir ele no âmbito da Brasca, né? Possivelmente na reunião de 27/6, ordinária, é um tema que a gente vai colocar para debater e para passar mais informações para as associadas. Então, Patrick, muito obrigado. E os esclarecimentos foram excelentes, tá? Acho que vai valer muito a pena para quem puder assistir esse vídeo. Valeu. Obrigado a você, Sérgio Kleber, um grande prazer. Estou sempre à disposição aí. Um abraço. Valeu. Gente, obrigado e vamos ficando por aqui e até um próximo papo. Tchau, hein?